Vamos dar continuidade ao livro de Atos, no capítulo 23, onde Paulo desceu a Jerusalém e foi preso, manietado, e aquelas pessoas se juntaram, os invejosos, não é verdade? Porque nós sabemos que não há nada novo debaixo do céu. Jesus disse que por causa da vossa tradição, vocês anulam as Escrituras. Então é a tradição religiosa, veja, aqueles judeus que conhecem a Bíblia tão bem quanto nós. O Torá é o Antigo Testamento, o Pentateuco, os 5 primeiros livros do Antigo Testamento. E desde o princípio, sempre a Bíblia apontava para Cristo, para o sacrifício perfeito, o sacrifício completo que salvaria judeus e gregos, ou judeus e gentios. Veja bem, porque o sangue de animal, ele perdoava o meu pecado, mas não tirava o meu desejo de pecar. Agora, o sangue de Cristo é o sacrifício perfeito. Veja, além de perdoar o meu pecado, ele tira o meu desejo de pecar. Veja, esse é o sacrifício perfeito, não é verdade? Porque é você se arrepender do teu pecado e não ter mais desejo de continuar a praticá-lo. Então esses homens se enfureceram contra Paulo e queriam de uma vez por todas eliminar a Paulo. E o que eles fizeram? Eles fizeram uma conjuração de não comerem e não beberem enquanto eles não tivessem matado o nosso irmão Paulo. Veja, mais de 40 homens fizeram este voto: ninguém vai comer e ninguém vai beber enquanto nós não matar este homem. E eles, de acordo com a Bíblia, que é o nosso pavilhão, não é verdade? A Bíblia é o nosso estandarte. Se você tiver qualquer crença que isso não estiver comprovado na Bíblia, por no mínimo 2 testemunhas, então, meu irmão, você está, veja bem, a Bíblia é o caminho do viajor, né? Como nós queremos voltar para casa, para a nossa casa celestial, então a Bíblia é o caminho, não é verdade? Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus nunca disse: eu sou os caminhos. Jesus nunca falou de 2 igrejas. Jesus nunca falou de 2 igrejas verdadeiras, correto? Ele sempre falou de 2, mas uma é falsa e a outra é verdadeira. E qual é a verdadeira? Que traz o quê? Os mesmos ensinos dos apóstolos e dos profetas que Jesus os treinou. Jesus que treinou esses homens para nos ensinar o caminho. Então eles tramaram, como está aqui, né? Versículo 15 do capítulo 23. Agora, pois, vós, com o conselho, rogai ao tribuno que vô-lo traga amanhã, como que querendo saber mais alguma coisa de seus negócios. E antes que chegue, estaremos prontos para o matar. Veja. E o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido acerca desta cilada, foi e entrou na fortaleza e o anunciou a Paulo. E Paulo, chamando a si um dos centuriões, disse: leva este mancebo ao tribuno, porque tem alguma coisa que lhe comunicar. Tomando ele, pois, o levou ao tribuno e disse: o preso Paulo, chamando-me a si, me rogou que te trouxesse este mancebo, quer dizer, este jovem, que tem alguma coisa que dizer-te. E o tribuno, tomando pela mão e pondo-se à parte, perguntou-lhe em particular: que tens que me contar? E disse ele: os judeus se concertaram rogar-te que amanhã leves Paulo ao conselho,
como que tendo de inquirir mais alguma coisa ao certo. Mas tu não o creias, porque mais de 40 homens dentre deles lhe andam armando ciladas, os quais se obrigaram sob pena de maldição e não comerem nem beberem até que o tenham morto. E já estando apercebidos, esperando de ti promessa. Então o tribuno despediu o mancebo, mandou-lhe que a ninguém dissesse que lhe havia contado aquilo. E chegando 2 centuriões, lhe disse: aprontai para as 3 horas da noite 200 soldados e 70 de cavalos e 200 archeiros para irem até Cesareia. E aparelhai cavalgaduras para que, pondo nelas a Paulo, o levem salvo ao presidente Félix. E escreveu uma carta que continha isto: Cláudio Lista a Félix, potentíssimo presidente, saúde. Este homem foi preso pelos judeus e, estando já a ponto de ser morto por eles, sobrevim eu com a soldadesca e o livrei. Informado de que era romano, e querendo saber a causa por que o acusavam, o levei ao conselho, e achei que o acusavam de algumas questões da sua fé, mas que nenhum crime havia nele digno de morte ou de prisão. E, sendo-me notificado que os judeus haviam de armar ciladas a esse homem, logo o enviei, mandando também aos acusadores que perante ti digam que tiverem contra ele: passa bem. Foi o final da carta. Tomando, pois, os soldados a Paulo, como lhe fora mandado, o trouxeram à noite a Antípatris. E no dia seguinte, deixando aos de cavalo irem com ele, tornaram à fortaleza. Os quais, logo que chegaram a Cesareia, entregaram a carta ao presidente, lhe apresentaram a Paulo. E o presidente, lida a carta, perguntou de que província era, e sabendo que da Cilícia, ouvir-te-ei, disse, quando também aqui vierem os teus acusadores, e mandou que o guardassem no pretório de Herodes. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciões e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E, sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: o acusador de Paulo, Tértulo, um orador, um homem treinado para acusação, tipo um advogado, coisa assim, um homem instruído na letra. Ele começou assim o discurso dele: visto como por ti temos tanta paz, olha só a perícia desse homem, né? Olha só como ele começa. Mas, veja só, mas para que, aqui, perdão, é aqui que começa. Temos achado, aqui, ó. Visto que por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem esse povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo o agradecimento o queremos reconhecer. O cara começou, na verdade, ó potentíssimo, por tua mão nós somos tão agraciados, né? Então, olha, até, como que diz hoje, até o cara, na verdade, olha. Mas,
para que não te detenha muito, rogo-te que conforme a tua equidade nos ouça por um pouco. Equidade quer dizer julgamento justo, justíssimo, né? Ele não se vende, ele não se corrompe, não é verdade? Veja, temos achado este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita chamada, defensor da seita dos nazarenos. Aleluia. Veja bem. O qual intentou também profanar o templo, e por isso o prendemos, e conforme a nossa lei o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribunulistas, Nomo tirou dentre as nossas mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viessem a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo do que o acusamos. E também os judeus o acusavam, dizendo serem estas coisas assim. Paulo, porém, falando-lhe o presidente, Paulo, porém, fazendo-lhe o presidente sinal que falasse, respondeu: porque sei que já vai por muitos anos que desta nação é juiz, com tanto melhor ânimo, respondo por mim. Paulo já era uma pessoa também muito instruída na letra, né? Um homem que tocante, veja, a fé dos pais, ele foi fariseu, quer dizer, ele foi muito aplicado, ele era um homem muito aplicado, era o melhor aluno de Gamaliel, excedia todos da idade dele em conhecimento. Paulo era o aluno classe A, quer dizer, ele era a nata da nata. Você está entendendo? Veja, tanto que ele tinha autoridade, veja, lhe foi confiado cartas para entrar nas cidades e prender todos aqueles que invocavam o nome de Jesus Cristo. Veja, ele era um dos principais mentores de ataque contra nós, os cristãos. E depois ele se converteu. Isso faz lembrar a minha vida, porque quando tinha culto lá por perto de casa, quando eu era moleque, os crentes diziam aleluia e eu dizia farinha na cuia. Eu debochava dos crentes. E hoje vocês me conhecem, se tiver 10 aleluias, 8 foi eu quem dei. Glórias a Deus, aleluia. Não é verdade? Porque veja que o poder de Deus, ele é transformador de uma concepção incalculável. Não é verdade? Ele transforma a água em vinho. Amém. Não é verdade? Nosso Deus não é tremendo? Veja o que ele fez na vida desse irmão e de todos aqueles que se sujeitaram à palavra. Não é verdade? De serem feitos filhos e filhas de Deus. Veja, filhos e filhas de Deus. E você ser um filho de Deus, veja bem, isso não é para qualquer um. Você sabia disso? Que você é um privilegiado? Amém. Graças a Deus. Você é um privilegiado, meu irmão. Por quê? Graças a Deus. Porque, veja, você não consultou a carne e o sangue, como o próprio irmão Paulo disse, né? Quando eu recebi aquilo, eu não consultei a carne e o sangue. Eu não fui lá perguntar para fulano e para ciclano, veja. Por isso você tem... Agora, qual é a forma que você vai chegar a essa conclusão? É conhecendo as Escrituras. Amém. Porque se você não conhece as Escrituras, você se torna uma vítima fácil de qualquer um religioso, de qualquer uma denominação. Você está entendendo? Veja-se esse orador, né? Oh, potentíssimo Pérez, veja. Você está entendendo? Veja bem, um homem preocupado tanto com letras, tanto preocupado, veja, que se esqueceu mais
importante, que é a vida eterna. Veja, que nem eu costumo dizer, na verdade, o rico ele não foi para o inferno porque ele era rico. É porque ele colocou a sua riqueza acima de Deus. Lázaro não foi para o céu porque era pobre, não. É porque mesmo na pobreza dele, ele adorava a Deus. E você vê que o irmão Branham, nós ouvimos agora aqui, pelo profeta dessa era, nós acabamos de ouvir, na verdade, veja, que Deus ele é rigoroso com sua palavra. Você sabia disso? As pessoas hoje, eu não sei o que elas pensam tocante a Deus. Porque se Deus, veja, tirou Adão e Eva do paraíso, por eles crerem somente em uma palavrinha, 2 vogais e uma consoante, não. Deus disse, se comerdes do fruto certamente morrereis. Eva só colocou não. Deus falou assim, não, certamente não morrereis. Veja. Vocês estão entendendo isso? Veja. Então você vê, então quer dizer, Deus tem 2 pesos e 2 medidas? Não. O juízo de Deus é com equidade. Deus não se vende por valor. Deus não se vende por sentimentalismo. Você já viu coisa mais ingênua do que Adão e Eva? Mas Jesus, ele não abriu mão da sua palavra. Ele não abre mão da sua palavra, tanto que ele morreu para sustentar cada tio e cada jota. Amém, graças a Deus. Aleluia! Amém. Então nós temos esse porto seguro. Amém. Não nossos méritos. Não, nós não temos méritos. Mas nós temos Cristo, que morreu a nosso favor. E nós não podemos abusar dessa graça e torná-la uma desgraça. Nós não podemos confundir a liberdade com libertinagem. Não é verdade? É que nem o profeta, eu acho que é o profeta que fala, o pastor Joaquim também fala. Se você vê uma pessoa ali, e logo tem que levar para o hospício, ele está demente. E hoje você vê as mulheres seminuas na rua, isso não é uma demência? Os homens, isso não é uma demência? É uma demência, eles estão fora de si. Porque hoje você vê o abuso, que nem eu falei para a menina lá no mercado, a mulher ela se degradou de uma forma tão terrível. Tão terrível, a mulher está moralmente tão jogada às traças. Veja, ela está tão desprovida de Deus. Veja. Hoje a mulher ela não tem mais valor, não é verdade? Não é verdade? Antigamente, né? Na verdade, os homens, antigamente não, eu graças a Deus faço ainda hoje. Abro a porta do carro para minha esposa. Aí, você está entendendo? Você está entendendo? Veja. Porque ela se comporta como uma mulher, ela se comporta como uma dama. Não é verdade? Ela não vai ensinar, não, ela sabe que eu vou fazer. Então ela se coloca no lugar dela. E eu tenho que me colocar no meu lugar. Você está entendendo? Então essa é a grande questão. Quer dizer, perderam isso. Você está entendendo? Né? A mulher entrava num lugar público, o homem cedia o lugar para ela, porque ela era uma dama, agora não, está tudo tão bicho, você sabe? Veja. Por quê? Porque, veja bem, o coração dela já não é mais morada de Deus. Não teme mais. Não tem mais aquele honrar pai e mãe. Você está entendendo? Hoje o coração delas, não somente das mulheres, mas você já viu que assim como a mulher ela é tão fácil influenciada pelo mal? Já viu? Hoje a mulher não tem vergonha de chegar e beber que nem um homem, fumar. Você está entendendo? Por quê? E o homem, na verdade, o homem que sai com uma mulher, né, e acaba por um momento de fraqueza, e acaba muitas vezes chegando a uma gravidez, na verdade, vira as costas como se aquilo fosse um nada, e você está entendendo? Então você vê que condição chegou a raça humana. Veja, uma deplorável. Então veja, o que está faltando para esse mundo?
para se igualar a Sodoma e Gomorra. Muito pelo contrário, já ultrapassamos Sodoma e Gomorra em baixaria. Não é verdade? Você está entendendo? Essa é a grande questão. Ontem, viajando, uma moça sentou-se no banco assim do outro lado do corredor, uma mini saiazinha curtinha, aí depois senta e fica com a mão assim, como que diz, eu sou menina séria. Ah, por favor. Você está entendendo? O que é isso? Né? Então veja, perdeu toda, está insana, ela está fora de si. Uma pessoa que se veste assim, ela está fora de si. Por quê? E muitas dessas dizem ser o quê? Ah, eu sou evangélica, eu sou cristã. Não é, pobrezinha, está longe de ser. Por quê? Porque, como diz o profeta desta era, não há delinquência juvenil, existem pais delinquentes. Não é verdade? Existem pais delinquentes, porque se um pai, ele cria o filho na santa doutrina, com intimidade na Bíblia, não é verdade? Ele jamais vai permitir isso. Ele jamais, né? Depois de velha, mas como diz, se ela se for bem treinadinha, se for bem, ela não vai se sentir envergonhada daquilo. Por isso nós temos que orar muito pelos nossos jovens. Muito pelos nossos, veja, pelos pais, né, do futuro, se houver um futuro, como diz, se houver um amanhã, correto? Por quê? Porque está deplorável a condição do mundo, veja, e tudo começou, veja, por quê? Porque Eva é chamada mãe de todos os viventes, e Adão não é chamado pai de todos os viventes. Você está entendendo? Veja. Tanto dos que pendem para a vida com Deus, como aqueles que pendem para uma vida com Satanás. Porque nós não podemos nos dar o luxo de querer tapar o sol com a peneira. Ou você é de Deus ou você é do diabo. Pronto. Simples como beber um gole de água fria. Simples. Não existe dois caminhos. E ontem não. Outro dia eu estava lendo o livro de Jeremias. Ai de ti, pastor, que diz que Deus disse e Deus não falou. Porque se tu apoia esse tipo de coisa, veja, eu não queria, veja, porque veja, os maiores culpados de toda essa baixaria humana, toda essa vulgaridade, melhor dizendo, é culpa de quem? Padres e pastores, que não foram chamados para pregar a palavra de Deus. Eles estão fazendo a palavra de Deus uma profissão. É verdade? Né? Um pastor que, bem, veja. Então, quando essas pessoas, elas não vão se dar, veja, Jesus, quem nunca leu essa parte da Bíblia? Se um homem olhar para uma mulher e em seu coração cobiçá-la, ambos cometer adultério. Então a mulher nasceu para ir para o inferno? Qual é a mulher que não é cobiçada? Ou qual é o homem que pela mulher não é cobiçado? Entendeu? Agora, quando você está dentro do padrão estabelecido, você não tem culpa de ser bonita. Quando você